crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desde já gostaria de cumprimentar a todos vocês, os pais que me assistem, os colegas de trabalho, os responsáveis, e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Tá todo mundo aí lembrado de mim, né? Sou a Pro Rafaela e hoje, nesta aula, eu trouxe uma professora nova, muito especial. Então, com vocês, a professora Maria das Graças. Olá, crianças, pais, avós e adultos que nos assistem agora. É um prazer estar aqui com vocês. Isso, pessoal, muito bom! Então, vamos lá para a nossa aula? Hoje, nós continuaremos com os nossos estudos sobre os contos tradicionais, certo? Vamos falar de novo sobre os contos e um pouquinho do estudo da ortografia som nasal. Vocês lembram o que é ortografia? É o estudo correto da escrita das palavras. Então, já adianto para vocês que hoje teremos muitas coisas especiais na nossa aula, inclusive um jogo. Isso mesmo. E aqui eu trouxe algumas coisinhas aí para vocês observarem, alguns objetos para vocês observarem. E que conto será que nós vamos trabalhar hoje, pessoal? O que vocês acham? Olha aqui, temos chapeuzinho vermelho, tá todo mundo aí vendo a cestinha. Aí temos também aqui um castelo. Que história será que é essa? Ó, Bela e a Fera, Cinderela, Rapunzel. Que história será que é? Agora deem uma olhadinha nessas imagens aqui que eu imprimi lá na minha casa para mostrar para vocês. Será que vocês conhecem esse conto que eu vou trabalhar hoje? Eu já adianto que ele é cheio de aventuras. E para iniciar a nossa aula, vai aparecer na telinha aí da sua TV o livro do Emai Ler e Escrever. Tá todo mundo aí com esse livro, certo? E é neste livro que vocês encontrarão a partir da página 141 o conto tradicional Ali Babá e os 40 Ladrões. Essa é uma versão de Sueli Brazão. E aqui, pessoal, eu já gostaria de adiantar uma missão que vocês vão ter a partir do banco 7 de atividades, ok? Nesta missão, vocês terão que ler a história completa. Ela é um pouquinho longa, então vocês lerão por parte. E hoje eu trouxe para vocês a parte final, ok? Então, agora, nós vamos ver um pouquinho que nós já trabalhamos até aqui sobre os contos tradicionais. Vamos retomar um pouquinho, tá bom? Vamos lá então, ó. Nós já vimos o início dos contos e as formas que os autores utilizaram para iniciar os contos. Nós vimos também a apresentação dos personagens, aonde o autor traz características, né, sobre eles, sinais de pontuação, toda a estrutura do texto. Vão lembrando aí das aulas, hein? Se você esqueceu, volte lá para assistir. Espaço, que é onde o conto acontece, onde a história se desenrolou. O tempo, lembram do tempo? Que nós vimos que é o tempo indeterminado, que não dá para saber que dia, que hora, que mês e que ano. Vimos também as substituições, que são diferentes palavrinhas para substituir os nomes dos personagens. Todo mundo retomou? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos analisar um pouquinho o final deste conto, certo? E vamos observar os seguintes aspectos. Os conectivos, olha só, será que essa palavra é nova para você? Hoje nós vamos aprender sobre isso. Os conectivos e, como eu falei no início, ortografia. Vamos olhar para o som nasal das palavras. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Ali Babá e os 40 Ladrões. Hoje, essa versão é de Sueli Brazão. Só que antes da leitura, eu vou dar uma pausinha aí e vou explicar para vocês uma coisinha muito importante, certo? Tá todo mundo atento aí, hein? Então, fica aí até o final, que hoje nós vamos ter muitas coisas legais na nossa aula, certo? Então, vamos lá. Vamos observar agora alguns conectivos que foram usados neste conto. E a minha pergunta para vocês é: você sabe o que são os conectivos? Então vamos lá. Os conectivos, pessoal, são palavras que o autor utiliza para deixar o conto mais claro, para deixar o conto organizado.
E essas palavrinhas que eu vou apresentar para vocês hoje e que nós encontraremos neste conto vão conectar as ideias, certo? Para que elas não fiquem soltas nos parágrafos. Então essas palavrinhas, elas vão entrelaçar aí as ideias, coloquei até uma imagem de um elo para que fique bem claro na sua mente e elas vão organizar o texto. Hoje, especificamente, nós olharemos e observaremos os conectivos que marcam o tempo nos contos, combinado? Então, vamos para nossa leitura. Então, parte final. Acompanha comigo aí, todos atentos, e depois você vai ler esse conto inteirinho, que ele é cheio de aventura e você vai gostar, eu tenho certeza. Samira saiu de casa na mesma hora e foi chamar os guardas do palácio do sultão, que não ficava muito longe dali. Voltou depressa para casa, foi à cozinha e preparou um sonífero perfumado à base de ervas do oásis. Agora, olha aqui um pouquinho para mim. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esta parte aqui, ó. Voltou depressa para casa, foi à cozinha, preparou. Dá para eu saber quando ela voltou? Será que dá para saber se foi nesse exato momento? Se foi enquanto ela fazia alguma coisa? Se foi depois? Então, aqui nós vamos observar qual conectivo o autor utilizou para que o leitor compreendesse quando que ela voltou depressa para casa. Vamos ver? Olha lá, depois. Perceberam como ficou mais claro para nós que estamos lendo? Então vamos continuar. Essa foi a primeira palavrinha que o autor usou de conectivo que marca o tempo. Depois. Desceu novamente ao pátio e despejou um pouco do sonífero em cada um dos 39 jarros. E aí, pessoal, olha, desceu novamente. De novo, né? Fica aí na nossa cabecinha, mas quando que desceu? Foi depois também? Foi em seguida? Não dá para saber. Vamos olhar para mais uma palavrinha que conectou essa ideia para que nós compreendêssemos? Olha lá, em seguida, né? Da ideia aí de continuidade. Então, mais uma palavrinha. Vamos continuar. Viu que os guardas já haviam chegado. Mandou-os entrar e ficar aguardando do lado de fora da sala. Agora vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Viu que os guardas já haviam chegado. Quando que ela viu que os guardas haviam chegado? Quando ela estava voltando depressa para casa, quando ela descia a escada. Como que eu vou saber? Vamos olhar? Olha lá. Quando terminou, certo? Quando ela terminou o quê? De despejar o sonífero nos jarros. Tá? Estão percebendo aí a importância desses conectivos, dessas palavrinhas que marcaram o tempo? Olha como a compreensão do texto fica muito melhor, não é verdade? Então vamos continuar. Paramos aqui, né? Mandou-os entrar e ficar aguardando do lado de fora da sala, onde Ali Babá conversava com os chefes dos ladrões. Esperou mais alguns minutos e, ao ter certeza de que todos os ladrões dormiam profundamente dentro dos jarros, entrou na sala e disse... Então, agora aqui, só para você ficar animado com essa história, eu vou falar um pouquinho do Ali Babá. Ali Babá era um homem bom, ele era um homem justo, que vivia numa cidade distante, ali do Oriente, no meio do deserto. Além disso, ele era um homem bastante pobre. E para cuidar de sua esposa, que se chamava Samira, e também dos seus filhos, ele oferecia o seu serviço a todos os mercadores que passavam ali na região onde ele morava. E toda a aventura e desenrolar dessa história fica com você, livro do EMAI, página 141. Agora, eu vou te chamar a atenção para mais uma coisinha nessa parte que eu apresentei. Vamos contar junto comigo quantos parágrafos tem essa parte? Vocês perceberam que o autor organizou em parágrafos? Ele não escreveu num blocão só? Tudo de uma vez, tudo junto? Então vamos lá contar, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Outra coisa que eu tenho certeza que você percebeu é que
No início desses parágrafos, não temos o travessão. Por que será que nós não temos? Você lembra? Porque não é a fala dos personagens, é o narrador contando a história. Então, bora lá comigo, vamos continuar a nossa leitura. Ali Baba, tenha cuidado, este homem é o chefe dos ladrões de Sésamo. Mas balbuciou o marido incrédulo. Sim, sou eu, disse o ladrão. E tirando um punhal da cintura, acrescentou: agora vocês vão morrer. Os guardas entraram na sala, desarmaram e prenderam o homem. E aí? A gente consegue saber, nós que estamos lendo, conseguimos saber quando que esses guardas entraram na sala? Não, né? Vamos olhar que conectivo que o autor usou? Neste momento, agora nós sabemos, foi naquele exato momento que os guardas entraram na sala. Certo, pessoal? Estão percebendo a importância? Continuando. Já preso, o chefe dos ladrões viu todos os seus companheiros amarrados e amontoados no chão, dormindo, que dava gosto. E aí, já preso, quando será que ele foi preso? Será que foi naquele exato momento também? Vamos olhar, vamos ver que palavrinha que o autor utilizou? Enquanto descia. Olha que importante. Agora nós sabemos que enquanto ele descia a escada, que estava já preso. Vocês perceberam a importância dessas palavrinhas que conectam as frases e fazem com que nós que estamos lendo, que os leitores compreendam? Então é o seguinte, você vai utilizar esse recurso nos contos que você vai produzir, tá? Nas próximas missões aí que nós daremos a vocês nos bancos de atividades. Aí você vai falar, mas Pro, nós vamos produzir o do Ali Baba? Pode ser que não, mas esses recursos você pode utilizar nos próximos contos, nos outros contos que você for utilizar, tá certo? Muito bom, então vamos continuar com mais um pedacinho da história. Vamos lá. Ali Baba e Samira foram ao palácio do sultão e contaram toda a história de Sésamo, pedindo a ele que distribuísse aquela riqueza aos pobres da cidade. O sultão concordou com o casal, mas fez questão de dar a Ali Baba 1/3 de tudo que havia dentro da pedreira. Assim, graças à bondade de Ali Baba e à inteligência de Samira, nunca mais houve pobres naquela cidade. E agora eu vou te chamar a atenção para uma perguntinha. Vamos lá, ó. Em todos os parágrafos, precisamos apresentar uma palavra que marca o tempo? Pessoal, o que vocês acham? No texto inteiro nós vamos utilizar palavras que marcam o tempo para o leitor ou não? Vocês perceberam que aqui nessa parte nós não encontramos palavrinhas que marcaram o tempo. Então nem sempre nós utilizaremos essas palavras. São em alguns momentos específicos, em alguns fatos no decorrer da história, que eu vou ter que utilizá-las para que o leitor compreenda tudo isso, tá certo? Então, por que é importante analisarmos essas palavras? Como eu já comentei com vocês, essas palavras vocês utilizarão como recurso nas outras produções que farão, tá certo? Então vamos lá, conectando as ideias e vamos olhar essas palavras importantes que marcaram o texto hoje. Então a primeira palavrinha que eu apresentei para vocês é depois. Em seguida, dando ideia aí de continuidade também, quando? Neste momento, né? Neste exato momento. E enquanto. Olha só, já dei uma listinha para você e você pode utilizar esse recurso aí. Mais uma coisinha que você aprendeu importante para usar nas suas produções e ela ficar nota 10. Combinado? Então agora nós vamos para mais um desafio e vamos olhar um pouquinho a ortografia do som nasal. E a pergunta é, o que são palavras com marcas de nasalização? O que faz, será, a palavra ter essa marca de nasalização? Será que você consegue imaginar alguma coisa? Nasalização? Bom, vamos lá então. Vamos analisar algumas palavrinhas que eu retirei deste conto. Ele está cheio de palavras com marcas de nasalização. Vamos ler junto comigo? Ó. Ladrão,
sultão, novamente, profundamente, homem, questão, dormiam, entraram, desarmaram, prenderam, foram e contaram. Olha só quantas palavrinhas que eu tirei desse texto. E será que você identificou algumas semelhanças entre elas? Então eu queria te chamar a sua atenção, porque eu organizei elas em 3 grupos para que ficasse mais claro para você entender. Combinado? E ó, não sai daí, que daqui a pouco nós teremos um jogo. A Pro Maria das Graças vai nos ajudar no jogo. Combinado? Vamos lá então. Agora, vamos organizá-las então. Olha lá. Tio. Primeira marca de nasalização é com o tio, pessoal. Isso mesmo. Agora olha aqui um pouquinho para mim. Presta atenção e faz junto comigo aí. Você vai pegar o seu dedo indicador e o seu polegar. Olha só e vamos ler juntos a palavra ladrão. Ó. Ladrão. Vocês viram aí a diferença? Né? O que são então essas marcas de nasalização? São palavras que, em partes, nós pronunciamos pelo nariz. Isso mesmo. Então vamos continuar. Sultão. Questão. Muito bem. Essa foi a primeira listinha, a primeira marca, tio, né? Que nós encontramos o tio em cima do A ou do O. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Depois, N no final da sílaba. De novo, indicador e polegar. Vamos lá? Entraram, ó. Entraram. Certo? Perceberam? Prenderam. Contaram. Novamente. Profundamente. E aqui eu queria chamar a atenção para você, porque isso nós já aprendemos aqui na nossa investigação com as letras MN. O N vem antes de todas as outras consoantes, certo? Que nem nós vimos aqui, ó. O N está antes do T, do D, certinho? Então vamos continuar, ó. Mais uma marca de nasalização que nós encontramos é o M no final da sílaba. Então nós temos aí dormiam. Vamos lá, dedo indicador e polegar. Dormiam, desarmaram, foram e homem. Perceberam aí? Ah, acho que você está falando, Pro, isso aí a gente já sabe um pouquinho, não é? Já vimos um pouquinho disso. Então vamos continuar e nós vamos fechar agora com chave de ouro com o que nós aprendemos sobre o som nasal. Então, primeira coisinha que nós aprendemos é que o som nasal são sons que nós pronunciamos em parte pelo nariz. Então, você nunca mais vai esquecer do dedinho indicador aí do polegar, beleza? Próxima coisa. O tio acompanha apenas as vogais A e O. Aí você pode, como assim, Pro, A e O? Vamos ver aí a palavrinha ladrão. Ladrão. O tio está em cima da letrinha A. Isso mesmo. E ladrões... aqui está no plural. O tio está em cima da letra O. Beleza? Tá todo mundo acompanhando aí? Então vamos continuar. Mais uma marca de nasalização que aprendemos é o M no final da sílaba. Ele é utilizado apenas antes das consoantes B ou P. Isso você não pode esquecer. E quando terminar de escrever do seu texto, o que você tem que fazer mesmo? Ler para observar os possíveis erros que você possa ter cometido. Continuando, N no final da sílaba é utilizado antes das demais consoantes. Muito bem. E utilizamos M nos finais das palavras. Como eu já ensinei aqui, nós temos algumas exceções, como a palavra hífen, certo? São algumas exceções. Na maioria das palavras, nós finalizamos com M. Combinado? E agora chegou a hora mais legal da nossa aula. Isso mesmo, nós vamos jogar e você vai precisar aí de lápis ou um caderno ou uma folha, bom, o que você quiser aí para anotar e para brincar junto com a gente, tá? Nessa Pro Maria das Graças, vamos lá, Pro Maria? Vamos! Vai nos ajudar. E hoje nós vamos jogar o jogo do bafo. E aí, Pro, seus alunos gostavam desse jogo? Sim. Amam, né? Amam. Pessoal, aí você pode estar, mas Pro, o que é jogo do bafo?
Jogo do bafo, lembra aquelas figurinhas que vocês gostavam de bater, né? Às vezes a Pro tinha até que tirar, né, Pro Maria? Pra não distrair. Então é bater figurinha. E eu com a Pro Maria aqui vamos bater a nossa figurinha do jogo aí da nasalização com essas palavrinhas, tá bom? E eu já deixo uma dica pra você. Depois você pode fazer os seus desenhos com palavrinhas que tem marcas de nasalização e brincar com a sua família, né? Vamos bater figurinha. Quem virar mais e escrever as palavras corretamente ganha. Olha que divertido. Então vamos lá para a nossa primeira figurinha. Vira aí, Pro. Muito bem. Olha a imagem que está aparecendo para vocês. É a imagem do número 40. Vocês vão ter que escrever o nome do número, tá? Não é para copiar 40 aí, tá? É para escrever 40. Onde será que está a marca de nasalização? Vamos lá, escreveram 40. Vamos ver. Aê, vamos lá então, Pro Maria. Na palavra 40, nós temos uma nasalização, que é o N antes do T, no final da sílaba. Isso mesmo, vamos lá, vamos bater figurinha aí, Pro, mais uma figurinha. Isso que apareceu para vocês, pessoal. Que fruta é essa, Pro Maria? Carambola. Carambola, vamos escrever carambola, vamos lá, 5 segundos. Carambola, onde será que está essa nasalização? Nessa palavra carambola, nós temos a nasalização do M antes do B, no final da sílaba, né? Isso, Nuran, né? Nuran, carambola. Vamos lá para mais uma figurinha. Tá todo mundo aí atento, né, pessoal? Estão anotando, né? Então, temos aí botão. Botão. Ah, eu acho que essa tá fácil. Vamos lá? Botão. Como que escreve botão? Não é botão, né? Botão. Vai lá, Pro Maria. Nós temos aqui a nasalização no A, que é o tio, né? Então, no final da sílaba. Isso mesmo, o famoso ão, né, Pro? Isso. Vamos lá para mais uma figurinha. E ó lá aqui, eu acho que tem mais de uma marquinha, ó. Pinguim. Tem 2 marquinhas de nasalização aí. Vamos ver todo mundo escrever. Vamos lá, pinguim. Isso, terminaram? Vamos ver como escreve, olha lá. Pinguim, nós temos o N, né, no final da sílaba, e o IN do pinguim no final da sílaba, nós temos o M. Isso, temos 2 marquinhas, né, com o N e com o M. Muito bom, vamos para mais uma figurinha. E agora, chimpanzé. Vamos lá, agora você pode aplicar tudo aquilo que eu já ensinei, hein? Será que é X? Será que é CH? E aí, presta atenção no som nasal. Ó lá. Então, nós temos chim, né? Temos o M no final da sílaba. E no pan, temos o N antes do Z, no final da sílaba, né? O N. Isso, muito bom. Tá todo mundo atento aí, né, gente? Vamos então para a nossa última figurinha. E... aê, lâmpada! Lâmpada! Vamos escrever? Esse só tem uma marca de nasalização, ó lá. Lâmpada! E aí, Pro? Isso, nós temos o M, né, antes do P. Uma regrinha que já foi estudada, né? Isso, é verdade. E aí, pessoal, vocês gostaram? Será que acertaram? Quem não acertou, corrigiu, né? Corrigiram, então é muito importante, como eu já mencionei, ler depois que eu escrevo, olhar bem para o meu texto, passar a limpo, sabe o que é passar a limpo, né? Eu escrevo numa folha, depois eu leio, passo para outra, organizo, deixo tudo bem bonitinho. E agora eu gostaria de dar muito bem para todos vocês, crianças. Foi um prazer estar aqui com vocês. Continuem todos se dedicando bastante aos estudos. Não deixem de assistir às nossas aulas, certo? Todas as quartas-feiras, passem 2 horários, depois fica salvo no YouTube. Se você perdeu, pede para a sua Pro o link, tá certo? Então eu vou me despedindo. Um beijo no coração de todos vocês. Vamos nos despedir, Pro? Até outro dia, crianças. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Um beijão. Tchau, tchau. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Pro Paula e hoje eu vim aqui para contar uma história para vocês. Uma história da menina bonita do laço de fita, da autora Ana Maria Machado. Mas antes de começarmos, vamos cantar a canção da história. Lá na montanha
tem uma casinha toda enfeitadinha, cheia de florzinhas. Lá na casinha, em cima da montanha, mora a menininha que gosta de historinha. Quem quiser ouvir o que agora eu vou contar, suba na montanha e fique quieto assim. Shhh. A história de uma menina, a menina bonita do laço de fita. Uma menina linda que tinha uma pele pretinha, pretinha, bem escura e lustosa, igual o pelo da pantera negra quando toma chuva. Seus olhos pareciam duas azeitonas pretas. Brilhavam, brilhavam. Ela era linda, 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 com um cabelo pretinho que a mamãe adorava fazer trancinhas e enfeitar com laços de fita. Parecia uma princesa da África ou uma fada do reino do luar. Perto da casa desta menina morava um lindo coelhinho. Você já viu um coelhinho? Um coelhinho todo branquinho, com o nariz vermelhinho tremelicando o tempo todo. Esse coelho, ele era apaixonado pela menina. Ele adorava a cor dela, mas ele achava que tinha um segredo para ela ser tão pretinha. Então, todos os dias, ele ia até a casa da menina, batia na porta e falava assim para ela: menina bonita, do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas logo inventava alguma coisa. Pensou e disse: já sei! Sabe o que é, seu coelho? Quando eu era pequena, caí dentro de uma lata de tinta e tchigum, fiquei pretinha assim. O coelho então teve uma grande ideia. Foi procurar logo, sabe o quê? Um vidro de tinta. Se pintou todo, ficou pretinho, mas no mesmo tempo veio uma chuva. E foi-se embora todo aquele pretume. Coitadinho do coelho, ficou triste, mas não desistiu. Voltou na casa da menina, bateu na porta novamente. Menina bonita, do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas logo pensou. Já sei! Sabe o que é, seu coelho? Quando eu era muito pequeno, tomei muito café! Fiquei pretinha! O coelho então correu para sua toca. Sabe o que ele fez? Muitas xícaras de café. Bebeu café. Perdeu o sono e passou a noite toda fazendo muito xixi. Coitadinho, nada de ficar pretinho. Mas ele não desistiu. No dia seguinte, foi para a casa da menina, bateu na porta. Menina bonita, do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, já estava cansada deste coelho toda hora perguntando para ela, pensou. Sabe o que é, seu coelho? Quando eu era bem pequenininha, eu comi muita jabuticaba e fiquei pretinha. O coelho correu pela floresta, procurou muito uma árvore, uma jabuticabeira, porque jabuticabeira é a árvore da jabuticaba. Achou várias jabuticabas, comeu jabuticaba. Nada de ficar pretinho, apenas ficou pesado, grandão, com uma imensa dor de barriga. E o que ele ganhou? Um monte de cocozinho redondinho e pretinho, igual jabuticaba. Nada de ficar pretinho. Ficou triste, choroso. Passou outro dia, foi até a casa da menina, bateu na porta. Menina bonita, do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina já inventando outra história, pensou numa história de feijoada, porque feijoada é feito com feijão preto, mas eis que então apareceu a mamãe dela, uma mulata linda, toda formosa e cheirosa, e disse para o coelho: sabe o que é, seu coelho? É artes de uma avó bem pretinha que ela também teve. O
coelho, que era bobinho, mas nem tanto, ficou pensando: ué, a menina bonita do laço de fita se parece com a mamãe dela. Então, se eu quiser ter uma filhinha pretinha igual a ela, é só eu procurar uma coelhinha pretinha para me casar? Procurou, 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 procurou e procurou, até que um dia encontrou uma linda coelhinha preta com lacinhos vermelhos na cabeça. Namoraram, se casaram e tiveram muitos filhotinhos, porque coelho, quando desanda a ter filhotes, meu Deus, não para mais. Vocês querem ver só? Olha só, vou colocar os dois aqui, bem lindos, e vou mostrar para vocês. Tinha coelho de todo jeito, preto de bolinha branca, coelho branco bem branquinho, coelho rosa, muito rosa, amarelo, bem amarelo, marronzinho, até coelho azulado e, por fim, uma linda coelhinha preta, um charminho, que quando ela andava pela floresta, todo mundo perguntava: coelha bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? E ela logo dizia: artes de uma menina, a minha madrinha. E aí, você gostou dessa história? Para finalizar, quero te dizer uma coisa: ninguém precisa ser igual a ninguém. Todos diferentes, somos muito especiais. E para agora, vamos terminar a nossa história com a nossa música. A hora da história já acabou. E quem gostou, bate palmas, por favor. Feliz Dia da Criança! Olá, crianças responsáveis, professores, sejam todos muito bem-vindos a uma nova aula de matemática. O meu nome é Tânia, sou professora de terceiro ano e hoje temos uma convidada especial que vai estar conosco durante a aula. Olá, crianças, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Vanessa e estou aqui junto com a professora Tânia, então, para realizarmos mais uma aula de matemática. Então, olhem só o assunto da nossa aula de hoje. Tem matemática nesse conto. Será que é possível nós trabalharmos a matemática dentro do conto? Será mesmo, professora Tânia? Não sei, mas eu convido, junto com você, para as crianças descobrirem isso. Vamos lá? Enquanto vocês vão pensando um pouquinho, vamos retomar as aulas anteriores que vocês já tiveram. Olha só que bacana, foram várias, não é mesmo? Então, a 7ª aula, vocês se lembram que foi a última aula, o assunto? Avançando na subtração. Foi um assunto bem bacana. Para quem ainda não assistiu a essas aulas, converse com os professores de vocês. Eu tenho certeza que eles vão dar passo a passo para que vocês consigam assistir e não fiquem de fora de todo esse conteúdo trabalhado. Combinado? E aí? Já estão aí com o papel, o caderno, ou o lápis, a borracha, com vocês aí para as próximas anotações que virão? Espero que sim! Hoje a nossa aula, pessoal, começa assim. Dê uma olhadinha nessa imagem. O que vocês pensam? Olha só o que aparece nela. Uma bruxa. 2 crianças. Vários doces. E aí? Vocês já sabem qual conto que é esse aqui que nós iremos trabalhar? O conto tradicional? Quem falou? João e Maria acertou? Muito bem, pessoal. É isso mesmo. O conto tradicional será João e Maria. E olha só, crianças, nós acreditamos que a maioria de vocês já conheça. Se não conhecer, acompanhem a aula conosco, que vai ser muito gostosa e tenho certeza que até vontade de comer uns docinhos depois vai acontecer, né, Pro? Com certeza. Então Pro vamos Tânia. lá. Então, iniciando um pouquinho do conto para vocês relembrar um pouco. Vocês se lembram? Há muito tempo atrás, às margens de uma floresta, morava um lenhador, a madraça, João e Maria.
Só que eles estavam passando por muitas dificuldades. E então, a madrasta teve uma ideia. Você se recorda da ideia que a madrasta teve? Vamos lá, professora Tânia. Então, crianças, a madrasta era muito ruim e ela queria abandonar as crianças para Vanessa na floresta. Só que ouvindo isso, João foi até o quintal e recolheu várias pedras para marcar o caminho de volta para casa com a Maria. E eram, crianças, pedras de diversas cores, como vocês podem ver na nossa mesa. E aí, crianças, vamos ver o que aconteceu. Olhem só, este daqui é um gráfico, ok? O gráfico, crianças, ele é um instrumento, um meio que nós usamos para nos trazer informações. Nesse caso, ele vai mostrar a informação referente às pedrinhas que o João pegou, professora, no quintal. Então, vamos lá. O gráfico, essa primeira coluna que nós estamos vendo com os números, eles vão vai representar a quantidade de pedras que o João pegou. E na linha de baixo, nós temos as cores das pedras que foram pegas, certo? Mas eu queria que vocês observassem nesse gráfico uma coisa. Olhando a coluna dos números, nós temos do 0 até o 5, do 5 até o 10. Vamos ver com a Pro a sequência desses números, de quanto em quanto esses números estão avançando. Então, vamos lá com a Pro. Do 0 até o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Avançamos 5 números. E do 5 até o 10? Contando conosco, né, Pro? Sim. 6, 7, 8, 9, 10. O que nós entendemos? Que nesse gráfico, esses números estão avançando de 5 em 5. Certo? Agora, crianças, nós temos o nosso primeiro desafio. Vocês lembram que a Protânia adora desafios, a Provanessa também? E nós sempre trazemos esses desafios para vocês. Então, vamos lá. Desafio número 1. Quantas pedras na cor rosa João encontrou a mais do que as pedras na cor azul? Vocês lembram que a Protânia sempre fala que vocês são detetives? Então, nós temos que buscar sempre, né, Pro? Sim. As palavras que nos vão dar pistas para a resolução do problema. Então, vamos lá, seguindo com a Pro. Essa é a coluna que mostra a quantidade de pedras rosas. Agora, a coluna da quantidade de pedras azuis. E olha só o que nós temos aqui. Nós temos a quantidade marcando de 30 pedras azuis e nós temos pedras a mais na cor rosa. Então, o que nós precisamos descobrir? Quantas pedras a mais esse gráfico está nos mostrando. Guardaram na cabecinha as informações? Vamos lá, porque essas informações são muito importantes. Nós temos, então, as informações: 30 pedras azuis, 40 pedras rosas. Vamos colocar essas informações no quadro de ordens? Então, vamos lá. 40, 0 de unidade, 4 na dezena. 30, 0 na unidade e 3 na dezena. Vocês lembram, nas aulas anteriores, principalmente na última, nós conversamos sobre esta palavra-chave. A mais nos traz qual ideia de operação? Pensem um pouquinho. Pro, você já sabe? Sim. E aí, lembraram? A subtração. A palavra mais nos traz a ideia da subtração. Então, vamos resolver juntos? 0 menos 0, 0. 4 menos 3, 1. E aí, podemos então concluir que João encontrou 10 pedras rosas a mais do que as azuis. Mas, Pro, a nossa história não termina assim. Vamos lá? Atentos aí na tela, hein? Usando o mesmo gráfico, Pro.
Só que nós temos um segundo desafio. Dessa vez, eu e Pro Vanessa queremos que vocês descubram quantas pedras amarelas, vermelhas e verdes o João encontrou no quintal. E agora, hein? Vamos analisar aqui as palavras principais: amarela, vermelhas e as verdes. Então, a nossa setinha está nos mostrando o quê? A quantidade de pedras amarelas. Vamos observar com a Protânia no gráfico? Olha lá, ele achou 20 pedras amarelas. Depois, as pedras vermelhas. Nós temos o gráfico nos mostrando 25 pedras vermelhas. E nós temos também agora as pedras verdes, 15 pedras verdes. Professora, vamos fazer eles pensarem um pouquinho? Se nós queremos saber o total, vocês lembram que a Protânia já mostrou para vocês em outras aulas? O total, como se eu estivesse abraçando, vai nos levar a pensar em qual estratégia nós vamos usar, em qual operação. Vamos ver? Enquanto vocês pensam, analisando a quantidade, 20 amarelas, como nós vimos, 25 da vermelha e 15 da verde. E aqui, as nossas informações importantes que acabamos de falar, que eu tenho certeza, né, Pro? Que eles colocaram na cabecinha. Vamos colocar no quadro de ordem juntos? Então, vamos lá. 20 pedras na cor, Pro? Amarelas? Amarela. Quantas vermelhas, Pro? 25. E quantas verdes? 15. 15. E aí, vocês já lembraram, descobriram qual é a operação que nós vamos usar aqui? Pro? A adição, pessoal. Muito bem, a adição. Então, vamos começar primeiro com a soma na casa da unidade. 0 mais 5, 5. 5 mais 5, e aí? 10. Opa, Pro Vanessa, temos aqui uma situação. Eu posso colocar 10 na casa da unidade, Pro? De jeito nenhum. Não. Lembram do jogo Nunca 10? Na casinha da unidade podemos somente até 9. Então, nós vamos fazer, Pro, uma troca. E essa troca está sendo representada nessa cor vermelha, na casa da dezena, ok? Então, 1 mais 2. Uma dezena mais 2 dezenas. Quanto, Pro? 3 dezenas. 3 dezenas. 3 dezenas, crianças, mais 2 dezenas, 5. Pro, vamos lá, vamos ver se você tá boa na matemática. 5 dezenas mais uma dezena. 6 dezenas, professora. 6 dezenas. Então, nós concluímos que João encontrou 60 pedras entre as cores amarelas, vermelhas e verdes. Certo? Mas nós vamos continuar na nossa história do João e Maria, hein? Nós temos uma segunda situação. A primeira tentativa da madrasta, crianças, não deu certo. João e Maria ficaram sabendo que a malvada não desistiu de deixá-los na floresta. Guardaram pães durante a semana, pensando em uma nova saída para voltarem para casa. E aí, hein? O que será que vai acontecer, turma? Trouxe um outro gráfico para vocês, para representar a quantidade de pães. Então, vamos lá. Observando primeiro a coluna da quantidade. Do 0 até 1, nós avançamos um número. Do 1 até 2, avançamos mais um outro número. Então, isso significa, Pro, que nós vamos avançar nessa coluna de quanto em quanto? De 1 em 1. De 1 em 1. Essa é a nossa sequência, certo? Na linha de baixo, nós temos os dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E o nosso desafio agora, prestem atenção. Se as crianças tivessem guardado o dobro de pães na segunda-feira, quantos elas teriam? Palavras-chave para nós descobrirmos o que nós vamos resolver. O dobro. E o dia da semana, segunda-feira. Observando o gráfico, crianças, quantos pães eles pegaram na segunda? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4. 4 pães. Essa é uma informação importante que não pode sair da nossa cabeça.
E olha lá, o dobro. Vocês lembram quando nós trabalhamos o dobro? Será que eles lembram, Pro? Ah, acredito que sim. Eu também. Nós trabalhamos o dobro, que o dobro, ele significa o quê? A soma de duas parcelas iguais. Então, se o dobro se refere à soma de duas parcelas iguais, nós podemos resolver como? 4 pães mais 4 pães. Mas será, Pro Vanessa? E eu pergunto para vocês também, crianças, será que eu posso representar de uma outra maneira? Acho que sim, hein? Com Pro, certeza. eu também acho. Qual seria a outra maneira? A multiplicação, pessoal. Lembram disso? Multiplicação, muito bem. O que nós fizemos? Somamos 2 vezes o número 4. Agora vamos ver juntos se o resultado é o mesmo? Se 4 mais 4 ou 2 vezes 4 dá o mesmo resultado? Sim, 4 mais 4, 8. 2 vezes 4 é 8. Então, crianças, nós podemos concluir que se as crianças tivessem guardado o dobro de pães, elas teriam na segunda-feira 8 pães. Mas, gente, continuem conosco na história, muitas coisas vão acontecer. A nossa terceira situação que as crianças enfrentaram. Mas a tentativa com os pães, Pro Vanessa, não deu certo, pois os pássaros comeram todas as migalhas que os irmãos deixaram. Assim, João e Maria ficaram perdidos na floresta. E durante a caminhada, eles encontraram vários animais. Se vocês querem ver os animais que eles encontraram, nossa, Pro, fiquei até com medo, viu? Olha só, eles encontraram macacos, eles encontraram onça, cobra e esquilos. Muitos animais, né, Pro? Muitos animais. Mas agora nós temos mais um desafio. Qual a diferença entre a quantidade de esquilos e macacos que o João e a Maria encontraram pelo caminho? Vamos lá? Palavras-chave importantes. Primeiro, diferença. Outra palavra já estudada, hein, crianças? Depois, esquilos e macacos, porque nós queremos saber a diferença entre esses animais. Agora, prestem atenção. Essa é a quantidade de esquilos. E aqui nós temos a quantidade de macacos. Mas vocês perceberam que esse gráfico, Pro, nós não temos naquele eixo os números? Sim. Vocês perceberam também, crianças? Não temos número naquele eixo. Por quê? Cada um destes animais vale 10. Então, isso significa que nós vamos avançando de 10 em 10. De 10 em 10. Então, vamos lá. Contar com a Pro o esquilo. De 10 em 10, hein? 10, 20, 30, 40, 50. Já sabemos que eles viram 50 esquilos. E os macacos? 10, 20, 30. 30 macacos. E olha só. Nós temos aqui o quê? A diferença de esquilos. Então, nós temos que descobrir esta diferença. Preparados? Vamos juntos descobrir? As informações para recordar, hein, crianças? 50 esquilos e 30 macacos. Vamos colocar no quadro de ordens? 50 esquilos e 30 macacos. Se eu, Pro, quero saber a diferença, qual é a operação, qual é a ideia que essa palavra nos traz de operação? Pensaram? A subtração. A subtração, que aí vai nos dar a diferença entre os animais. Começando pela unidade. 0 menos 0, 0. 5 menos 3, 2. Então, podemos concluir que a diferença entre a quantidade de esquilos e macacos é de 20 animais. Certo? Ah lá, a nossa palavra-chave, diferença entre os esquilos e os macacos. Certo? E aí, crianças, a história continua acontecendo. Só que dessa vez, é a parte da história que eu mais gosto.
A minha Se também. vocês observarem aqui a nossa mesa e a casinha do João e da Maria, vocês vão ver que delícia que é essa parte, cheia de guloseimas. O João e Maria andaram, até encontrar uma casinha toda feita de doces. Ai, que delícia, Encantados com o que viram, resolveram comer parte do telhado de chocolate, a porta de biscoitos, a janela de balas e o portão de pirulitos, entre outros, porque muitos doces haviam nessa casa. Vamos lá continuar então na nossa nova situação, no nosso novo desafio? Agora nós vamos observar juntos, nesse gráfico, a quantidade de doces que eles comeram. Então, vamos lá. Quantos cupcakes eles comeram? 10, Pirulitos, 15, marshmallows, 25, chocolates 20, e os brigadeiros. 45. Crianças, eles comeram muitos doces, mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui para o nosso gráfico. Nós vimos que o gráfico aqui está avançando de 10 em 10, porque do 0 até o 10 avançou 10 números. Do 10 até o 20 também avançou mais 10. Mas, nós temos uma situação aqui diferente. O marshmallow, ele está marcando 25. E aqui, o brigadeiro, 45. Então, prestem atenção aqui numa coisa, crianças, uma dica importante. Entre esses números, nós temos outros números que estão no caminho, só não estão marcados aqui. Do 0 até o 10, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai chegar no 10. Do 10 até o 20, a mesma coisa. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, olha só. O 25 e o 45, ele está nos mostrando o quê? Que ele está na direção do número 25, que está entre o 20 e o 30. E o 45 está entre o 40 e o 50. Ok? Tudo bem? Podemos continuar? Olha lá o nosso desafio. Qual o doce que representa o triplo da quantidade de pirulitos? Então, nós já sabemos que eles chuparam 15 pirulitos. Pensando um pouquinho também em aula que nós já vimos atrás. Triplo. Se o dobro nós somamos 2 vezes a mesma parcela, a mesma quantidade, o triplo, Vanessa, ele nos vai dar a ideia de quantas vezes que eu tenho que somar a parcela? 3 vezes. 3 vezes eu vou estar somando o número 15, que é a quantidade de pirulitos que o João e a Maria chuparam. Guardaram aí na cabecinha? Informação super importante, os 15 pirulitos. Agora, palavra triplo. Eu tenho 2 maneiras de estar resolvendo o triplo. Como é a soma de parcelas iguais, triplo já se refere a 3 vezes. Então, eu vou somar 15 mais 15 mais 15. Mas, crianças, eu pergunto para vocês, existe uma outra maneira de nós resolvermos o triplo? Pensa um pouquinho. E aí, Vanessa, qual seria a outra maneira? 3 vezes 15. Claro, por quê, crianças? 3 vezes nós somamos o número 15. Fácil, não é? Então, vamos lá colocar no nosso quadro de ordens. 15 pirulitos mais 15 mais 15. E nós já sabemos que nós somamos essas parcelas. Vamos juntos resolver, então, primeiro, no quadro de ordens, a unidade. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, quanto que dá, 15. 15. Opa, novamente aqui a situação. Posso deixar o 15 aqui? Não. Nós vamos deixar a unidade e vamos trocar, lembram, por uma dezena. Então, o número em vermelho está me representando uma dezena. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Podemos, então, concluir
que o triplo de pirulitos é 45. Então, o doce que representa essa quantidade, vamos ver lá? Vocês já descobriram? Qual é o doce que eles comeram com 45 unidades? Olha lá, eu sei que vocês amam porque eu amo. Você gosta, Pro? Com certeza, muito. Olha lá, 45 brigadeiros. Meu Deus do céu, é muito brigadeiro, né, Pro? Muito mesmo. Muito brigadeiro. Mas olha só, crianças mal sabiam o que esperavam por elas. Dentro da casinha de doces morava uma bruxa que aprisionou-as. E o plano dela era fazer o João engordar para depois comê-lo. A bruxa pediu para Maria verificar a temperatura do forno, se estava bem quente. Mas a menina, muito esperta, falou que não sabia verificar. Então sugeriu que a bruxa colocasse a cabeça lá dentro. Rapidamente, Maria empurrou a bruxa para dentro do forno e a trancou-a. A malvada acabou morrendo queimada e Maria libertou João. Sendo assim, as crianças fugiram levando o tesouro que a bruxa escondia e nunca mais passaram necessidades. E aí, crianças, gostaram dessa história doce, né, Pro? Muito doce. Porque é uma história muito doce. Olha, eu já tô aqui com muita vontade vendo essa mesa aqui de guloseimas que tinha lá na casa da bruxa, hein? Então, crianças, vamos ver o que vimos na aula de hoje? Então, vamos lá. Ler informações em gráficos, foi o que nós fizemos. E também retomamos as diferentes ideias da adição, subtração e multiplicação. Crianças, esperamos, eu e Pro Vanessa, que vocês tenham gostado muito dessa aula doce, né, Pro? Sim. Que vocês tenham aproveitado bastante. E a semana que vem tem mais. Por isso, se cuidem, façam as suas atividades e, Pro, por favor. E até a próxima. Tchau, tchau. E até a próxima aula. Beijo para todos vocês.